Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula e agora nós vamos falar um pouquinho aí da aula 3, né, que trata sobre a DRE e a DVA, tá? O que é a DRE? Demonstração do resultado do exercício, né? E a DVA, demonstração do valor adicionado. Então nós vamos entender um pouquinho sobre essas duas estruturas da demonstrações contábeis, beleza? Pessoal, DRE, demonstração do resultado do exercício, é um relatório contábil, tá, elaborado aí em conjunto com o balanço, para descrever as operações realizadas pela empresa de um determinado período, tá? Como a gente pode falar aí do exercício social de 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá? Ou no decorrer do ano, mesmo que não seja no dia 1º, mas no decorrer do ano, finalizando em 31 de dezembro, tá? Bom, seu objetivo, pessoal, é demonstrar a formação do resultado líquido em um exercício através do confronto das receitas e despesas, tá? E os resultados apurados, que vai trazer o lucro ou prejuízos, tá? Que vai gerar aí, é claro, informações significativas para a tomada de decisões, tá? Bom, de acordo com a legislação, pessoal, as empresas deverão, na DRE, discriminar em sua estrutura, como já falado anteriormente, a receita bruta de vendas e serviços, a receita líquida de vendas e serviços, né? Com os abatimentos dos impostos, despesas com vendas financeiras, administrativas, entre outras, e assim por diante vai se apurar o lucro ou prejuízo operacional, tá? Temos a questão do resultado do exercício, antes do imposto de renda, as participação de debêntures e o lucro ou prejuízo do lucro, né? O lucro ou prejuízo líquido do exercício, que a gente falou também para vocês anteriormente, tá? Então isso aqui nada mais, nada menos do que a gente recordar, tá? Para que futuramente a gente faça aí as análises e a gente demonstra para você quais são essas estruturas, né? Quais são as demonstrações principais para análise. É o que nós estamos passando aqui para vocês, né? Bom, na determinação da apuração, pessoal, do resultado do exercício, serão computadas em obediência ao princípio da competência, tá? Então as receitas e os rendimentos ganhos no período, independente da sua realização em moeda, deve ser registrado, tá? Também os custos, despesas, encargos e perdas correspondentes às receitas e rendimentos, né? Nós temos aqui, pessoal, uma demonstração, tá? Bem simplificada para vocês recordarem, tá? Então nós temos aqui a receita bruta do que eu falei agora, tá? Receita bruta de vendas, aí nós temos aqui os impostos, né? Temos a receita líquida, né? 350 mil menos 80 mil, 270 mil, menos o custo da mercadoria vendida, ou seja, o custo que a mercadoria teve aí na compra. Temos o lucro bruto, depois as despesas comerciais, administrativas, financeiras, entra a questão da depreciação e nós temos um lucro operacional, tá? Esse lucro operacional nada mais é do que o lucro antes da apuração aí dos impostos, tá? Imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Tirando o valor aí do imposto de renda e a contribuição, nós temos o lucro líquido gerado, tá ok? Valor de 99 mil. Bom, essa foi a DRE, tá? Então nada mais é do que uma revisão, tá, pessoal? A DVA, o que é a DVA? Tá? A DVA, pessoal, é a demonstração do valor adicionado, é o informe contábil que vai evidenciar o quê? Vai evidenciar de forma sintética os valores correspondentes à formação da riqueza gerada pela empresa em um determinado período, tá? E a sua respectiva distribuição, tá? Obviamente, por se tratar de um demonstrativo contábil, tá? As suas informações elas devem ser extraídas da escrituração, tá, pessoal? Com base, é claro, nas normas contábeis vigentes e tendo como base o princípio contábil aí da competência, tá? Então, a riqueza gerada pela empresa, medida no conceito do valor adicionado, tá? Isso aqui a gente vai ver posteriormente, exemplos que vocês vão entender um pouco melhor, tá? É calculada a partir da diferença entre o valor de sua produção e os bens e serviços produzidos por terceiros utilizados aí no processo de produção da empresa, tá? Então a utilização da DVA, ela serve como ferramenta gerencial e ela vai ser resumida da seguinte forma, pessoal. Primeiro, como índice, né, de avaliação do desempenho ali na geração de riqueza e ao medir a eficiência da empresa na utilização dos fatores de produção, tá? Comparando aí os valores das saídas com o valor das entradas.
como índice de avaliação, né? O 2 é como índice de avaliação também no desempenho social, à medida que demonstra a distribuição da riqueza gerada, tá? Que vai ter a participação dos empregados, do governo, dos agentes financiadores, também dos acionistas. Esse, né, o que a gente está falando é o DVA, né? A demonstração do valor adicionado, a DVA, né? Bom, o valor adicionado, pessoal, esse valor da demonstração adicionado, ele demonstra, tá, a efetiva contribuição da empresa dentro de uma visão global, né, de um determinado desempenho. Para quê? Para a geração de riqueza da economia, no qual a gente fala que está inserida, né, sendo um resultado do esforço ali conjugado de todos os seus fatores de produção. Então, a DVA, pessoal, também pode integrar o balanço social, tá? Uma importante fonte de informações. Para quê? Para a medida que apresenta esse conjunto de elementos, permite aí uma análise geral, né, do desempenho econômico da empresa, que vai evidenciar a geração de riquezas como seus efeitos sociais também, tá? Produzido aí pela distribuição dessa riqueza, né? Então, na DVA, pessoal, nessa demonstração, os valores eles são obtidos da estrutura da demonstração do resultado e controles internos. Tá? Então, nessa demonstração estão alocados, né, ou colocados os valores que vão estar ali detalhados para melhor entendimento, porém a demonstração deve ser apresentada de forma reduzida, não aquela forma analítica, mas sim sintética, né? Nós temos aqui, pessoal, para vocês entenderem, depois a gente vai ter aí resolução de um exercício sobre a DVA, tá? Então nós temos aqui a composição de receitas, inicia as receitas, né? Com venda de mercadorias, produtos e serviços, provisão para devedores duvidosos. Temos a questão aí da parte não operacionais. No tópico 2 nós temos os insumos adquiridos de terceiros, tá? Matérias-primas consumidas, o CMV, os materiais, perdas e recuperação. E nós temos o tópico 3, que é o valor adicionado bruto, que é o valor 1 menos o 2, tá? É como se fosse uma DRE, né? Despesas menos receitas menos despesa, melhor, né? Receita menos despesas, é claro que isso aqui a gente vai estar passando mais detalhado para vocês. Aqui nada mais, nada menos do que uma revisão, tá, pessoal? Lá no tópico 4 nós temos as retenções, que entra a questão da depreciação. Temos aí o tópico 6, que nada mais é o valor adicionado líquido, né, produzido pela entidade, 3 menos o 4, tá, o tópico 3 menos o 4. No 6 já entra o valor adicionado recebido em transferência, resultado de equivalência patrimonial, receitas financeiras. Aí lá no 7 entra o valor adicionado total a distribuir. No 8, distribuição do valor adicionado. Aí entra a questão, né, do pessoal, encargos, impostos, juros e aluguéis, juros sobre capital próprio, lucros retidos ou prejuízos do exercício. Tá? Então nós vamos ter aí um exercício para vocês entenderem um pouco melhor sobre a DVA. Tá? Então só voltando aqui, passando para vocês a questão da DVA, tá, pessoal? Essa DVA ela é muito importante, tá? Deixa eu só voltar aqui para vocês verem, né, relacionado aí aos tópicos, né, da DVA. Deixa eu só passar aqui rapidão para vocês compreenderem, né, um pouco melhor sobre a DVA, tá? Deixa eu só voltar aqui rapidão para vocês compreenderem aí, tá? DVA. Deixa eu só clicar aqui. Então, não se esqueça, tá, pessoal? É o informe contábil que vai evidenciar aí de forma sintética, bem resumida, como eu falei para vocês, o valor correspondente à formação de riquezas gerada aí pela empresa, tá? Em determinado período e a sua respectiva distribuição, ok? Pessoal, a nossa aula 3 foi essa, só explicando rapidamente, recapitulando, tá? E nós vamos falar um pouquinho aí na próxima aula, aula 4, vamos falar um pouquinho sobre a DRA, tá? Demonstração do resultado abrangente, e a DLPA, demonstração do lucro ou prejuízo acumulados, tá? Acredito também que vocês já viram isso aqui, tá? Lembrando, tá? Só reforçando aqui o pessoal de contabilidade, vocês vão ter uma disciplina focada, aprofundada em análise, tá? Então,
Nesse caso aqui, pessoal, nesse semestre letivo, nós estamos fazendo aí um trabalho em conjunto para a gente ter o aproveitamento também dessa disciplina do pessoal aí de economia, tá? Então nós estamos trabalhando a estrutura das demonstrações contábeis, passando todas ali as demonstrações importantes para análise, mas nós estamos aprofundando um pouco mais, por quê? Porque nós temos aluno no curso, né, nesse semestre de economia que precisa, né, ter noções de análise. Por quê? Porque posteriormente eles não vão ter mais essa disciplina. Então a gente já fez aí um planejamento para incluir as análises, tá? Que vocês vão ver aí os índices de liquidez, né, de rentabilidade, mais adiante que a gente vai falar um pouquinho, especialmente aí focando para a área da economia, para o pessoal de economia, tá? Então nós na parte contábil, pessoal de contábil, isso aqui vocês vão ver numa matéria posteriormente muito mais detalhada, tá? Já de economia, a gente está fazendo um resumo para não ficar só nas estruturas. Então nós vamos falar um pouquinho da análise das demonstrações contábeis posteriormente. Beleza? Pessoal, a aula é isso, é um resumo, e aí posteriormente nós vamos entrar na questão aí das análises, tá ok? Na aula 4 nós vamos falar ainda sobre a DRA e a DLPA, tranquilo? Pessoal, muito obrigado por acompanhar essa aula e até a